Todos os voos foram cancelados, o meu foi cancelado. Eu tava tão feliz até ontem. Tava tão feliz ontem na minha casa, em São Paulo. A minha casa no que se transformou. Tem uma mala para fechar. Tô tomando uma cerveja. Passei uma noite maravilhosa com parentes e amigos. Meu último café da manhã na minha casa. Bom dia. E vamos voltar para Itália. Itália é o país onde eu morei mais de 30 anos. Ganhei o passaporte italiano. Hoje é um dia meio triste. Esse dia assim de transformação, sabe? Transformação não, né? Mudança. Vou sair daqui, vou pra lá. Parece que acontece uma ruptura na minha cabeça, sabe? Porque quando eu chego lá, parece que eu fui embora ontem. E acontece a mesma coisa quando eu venho pra cá. Gente, é muito doido. Eu tô indo viver uma outra rotina, tô indo viver uma outra Adriana. Parece que as coisas se separam, sabe? Quando eu chego lá é tudo completamente diferente do que eu vivo aqui. Não dá pra transportar o que eu tenho aqui, transportar lá. Ai, é difícil. Desculpa. Eu tô até meio emocionada. Hoje é domingo, são 8 horas da manhã. Tô me preparando pra deixar a casa, pra fechar. Vou pra São Paulo, vou me encontrar com os meus primos. E hoje à noite eu tenho voo. É isso, gente. Eu vou contar um pouquinho aqui, né, a história de como que é essa transformação, essa mudança, essa transição. É uma transição. Não, a transição vai acontecer hoje. Nossa, eu tô bem louca. E amanhã eu já vou estar em outra realidade. Peço desculpas porque meus vídeos estão todos atrasados. Entre viagem e outras coisas, não consegui nem acabar de editar os outros vídeos da viagem maravilhosa que eu fiz em São Luís do Maranhão. Então esse vídeo também, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já tô na Itália, já tô, acho que até trabalhando. Então é isso, olha, eu fechei a casa, guardei tudo. Fico feliz porque eu tenho vizinhos aqui, meu irmão mora aqui, minha irmã mora aqui, ela tem a chave, ela vem aqui controlar as coisas. E pelo menos eu vou embora bem tranquila. Tô meio nervosa. Tudo pronto, tudo fechado. A água eu desliguei, a luz eu desliguei. Bora. Tchau, casinha. Triste momento. Tô triste, mas tô feliz. Às vezes são coisas que eu faço, que às vezes eu não quero, mas que talvez eu não possa viver sem. Ai, não sei. Difícil de entender, complicado. It's complicated. Muito bom. Sensacional. Maravilhoso. Incrível. Minha despedida do Brasil esse ano foi maravilhosa. Teve festa com o grupo da yoga, encontro. Hoje passei horas com meu primo e com a esposa dele. Almoçamos, comemos. Agora tô aqui descansando, o coração quentinho, apertadinho. Conheci tantas pessoas maravilhosas nessa temporada. No Brasil foi tudo tão maravilhoso. Tô voltando pra Itália assim, com a bagagem cheia de coisas maravilhosas, lugares lindos que eu visitei. Ilha do Mel, Lençóis Maranhenses, fui pra Trindade, Rio de Janeiro. Tá tudo registrado aqui no YouTube. O brasileiro gosta tanto de tomar banho que toma banho até no aeroporto. Eu tomei banho, era 7 horas da manhã hoje. Acho que passaram 12 horas. Vamos tomar outro, né? Tomar um banho bem gostosinho. Aqui tem todas umas coisinhas. Kit pra barbear, kit beleza. Kit bucal, esse aqui eu preciso. Que gostoso, né? Nossa, esse banho foi maravilhoso. Pra quem não tá entendendo nada, eu tô na lounge aqui do aeroporto de Guarulhos. Essa chuveirada foi maravilhosa. Água quentinha. Que delícia. Tô me sentindo nova. Aqui, ó, tem um limite de 20 minutos pra tomar banho. Mas o banho foi bem gostoso. Não, esse é o maior perrengue. O maior perrengue que eu já passei em uma viagem. Eu cheguei em Lisboa, não faz muito tempo. Consegui passar controle de passaporte. O controle de segurança deu tilt. Acabou a luz no aeroporto. E o que as meninas me falaram, não tem luz
em Portugal, na Espanha e na França. Então isso deve ser muito grave. Eu não posso nem colocar o Wi-Fi no meu telefone e não posso mandar mensagem para ninguém. Rezar aqui, né? Pra essa coisa se resolver logo. Meu Deus. É 12h40, meu voo vai ser às 2 da tarde, 2h15, e eu com certeza não vou conseguir pegar esse voo. Estamos sem luz, meu telefone não funciona, porque não tem Wi-Fi no aeroporto. Tive que pedir para uma menina que está sentada aqui na minha frente para deixar mandar uma mensagem para minha família, para as minhas pessoas importantes na Itália. Não dá para usar o banheiro, porque, imagina, a descarga é aquela eletrônica, né? Com sensor, não está funcionando, a privada está ficando lotada. A menina aqui quis ir no banheiro, fazer xixi, não pôde. Ainda bem que eu fui antes. Vou rezar porque não sei o que vai acontecer. Tô tentando ficar tranquila, mas a situação é meio grave. Ainda bem que eu achei essa chaise longue aqui. Mas olha só, lá embaixo. Tá vendo? Não tem luz, tá cheio de gente. Escada rolante não funciona. Tenho que ficar tranquila. E você vê que interessante. Eu não queria vir embora essa viagem. Queria ter ficado no Brasil. Não queria ter vindo pra Itália, pra Europa. E aí acontece esse super perrengue. Fiquei no Brasil 5 meses, foi tudo perfeito, fiz viagens maravilhosas. Chego aqui na Europa, um perrengue desse assim, gigantesco. E você imagina pessoas mais velhas, que tem pessoas mais velhas, criança. Aí eu fico imaginando, sabe, essas coisas horríveis que acontecem no planeta, que acontecem no mundo. Uma coisa assim tão pequena, que é pequena, tô achando grave. Imagina, sabe? Nossa. Não quero nem pensar nessas coisas, desastre natural, né? Terremoto, furacão, guerra. Muito ruim. O que eu tô vivendo é ruim. Imagina essas coisas assim, bem mais graves. Ai, parece que voltou. Consegui mandar mensagem e parece que vai dar tudo certo. Agora já começa a aparecer vários voos cancelados. Esse aqui é o meu, a 14h15, Veneza. Ainda não se sabe. São 2h45. Tô cansada, tô com fome. Aqui a gente não sabe nada ainda. Tô muito chateada. Nunca falo perrengue chique. Eu não acho chique, não acho nada de chique. Meu Deus. Todos os voos foram cancelados. O meu foi cancelado. Todos os voos foram cancelados. E a gente não sabe o que fazer. Não sabe quando que vai voltar a luz, quando que a gente vai ter um outro voo. Talvez eu vou passar a noite aqui no aeroporto. A cidade tá um caos, semáforo não funciona. Assim, olha o tamanho dessa fila. Tudo pessoas querendo informações. Tô com vontade de chorar, mas não posso. Tô me sentindo em um filme, tô me sentindo no Black Mirror. A gente não é nada sem luz, sem internet. Vivendo um caos. São 5 horas da tarde e eu vou passar a noite aqui. Eles falam pra gente pode ir pra um hotel, mas a cidade tá um caos. Trânsito, todos os semáforos que não funcionam. Vocês têm noção disso? Eu tô chocada. E imaginar que eu tava tão feliz até ontem. Tava tão feliz ontem na minha casa, em São Paulo, com a minha família, com os meus amigos. Agora eu tô aqui, prisioneira dessa situação. Não tenho dinheiro pra comprar alguma coisa pra comer, porque eu não posso pagar com cartão. Tô tomando água da torneira, do banheiro. É isso. Vou pro hotel. Eu não quero ir pro hotel, eu quero ir pra pegar meu voo e ir pra Veneza. Esperando também que minha mala, né? Tô nervosa. Cansada. Não tem ar-condicionado aqui, tá um calor. Um pesadelo. Já fiz um vídeo assim, deitada no aeroporto, lá em Londres, que tinham cancelado o voo. Mas lá tinham cancelado o voo. Não era blackout, apagão. Meu Deus. Tem uma família aqui que eu tô junto com elas.
Tem uns meninos também que vieram do Brasil e vão para Veneza. A gente vai ter que esperar até as 8, 8h30 para falar se a gente vai ter um voo amanhã. Mas mesmo assim, vamos ter que dormir aqui no aeroporto. Então a situação é essa, não vou contar mais nada, mais informações e contar como é que tá sendo essa horrível experiência de Black Mirror. E também aqui, por causa desses vidros, por causa do sol, aqui tá quente. Eu tava ali, né, a gente foi lá na fila pedir informações, mas nada. Agora não tem nem mais água no banheiro. E a senhora ali, italiana, muito gentil, me deu 10 euros. Eu comprei 2 pastéis de bacalhau e uma garrafinha de água. É colocar. Essas são as pessoas sentadas que esperam. Não deram pra gente água, não dão pra gente nada. A situação tá difícil. Tá complicado. Aqui tem uma fila. Que fila é essa? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Essa é uma fila pra ir aonde? Ah, aqui estão dando sanduíche. Aqui estão dando sanduíche e coisinhas. Aqui, pessoas descansando nesse corredor. Que aqui tem a área VIP Lounge. Aí tem uns esdraios. Sei lá como é que chama. Desastre. Ai, que gentileza, né? Eu vou fazer a fila aqui. Vou pegar essa fila pra pegar aquelas doações ali, que eu acho que é lá de cima do lounge que eles estão oferecendo. Eu vou levar lá tem o menininho, o Ricardo, e a mãe dele e a tia. Tô até emocionada. Olha isso. Olha a fila. Olha isso. Eccola. Il sole se ne va qua. Vedrò un bel... Ai não, tô falando em italiano. Aqui eu vou ver um pôr do sol bonito. O sol tá descendo. Lá tem gente jogando baralho. Ali tem comida. O sol já se foi. Tô ficando com ansiedade. Tá me dando uns ataques de ansiedade. Nunca vivi uma situação dessa. Imagina, né, quem vive coisas piores. Isso aqui deve ter alguma explicação. Alguma coisa de propósito, algum tipo de terrorismo, algum tipo de coisa feita de propósito. Vamos todos passar a noite aqui. Ali temos uma criancinha que a mãe dele tá lendo historinha. Bastante gente dormindo aqui. Essa é a terceira vez que eu durmo no aeroporto. Uma vez na Inglaterra, uma vez em Nova York e agora em Lisboa. Vou ver se eu dou uma dormidinha. São 11h10, eu tava dormindo. Ligou a luz. Aí ali tá falando, energia reposta em vários pontos do país. Meu Deus, graças a Deus, que felicidade. Pelo menos agora eu posso usar o Wi-Fi, posso recarregar meu telefone, né? Ai, que alívio. Tô aqui deitada aqui nas poltronas. Que horas são? 2h da manhã. Aí ali tá passando na televisão, ó, o REN, tá escrito assim, última hora. REN garante a reposição, mas de forma gradual. Aí eu fui ver aqui o que é REN. É a rede de transporte de energia elétrica em alta tensão. Eles ainda são cotados na bolsa. Imagina o que vai acontecer. Será que foi feito de propósito? A gente não sabe ainda que horas que vai acontecer esse voo de volta para casa. Ainda fico pensando na mala. Será que a mala vai chegar junto comigo? São 2h40 da manhã. Decidimos pegar uma fila aqui, de novo, grande. Porque parece que estão muito assim, lentamente. Estão distribuindo ticket para um próximo voo. Tem um voo às 6h45 da manhã para Veneza, mas eu não sei se eu vou ter
essa bênção de receber esse bilhete. Pelo menos temos água. A situação tá difícil, tá crítica, tá grave. Eu não sei. Não consigo nem mais ficar desesperada. Só tô assim na inércia, esperando para ver o que vai acontecer. Não tem ninguém para dar uma assistência, não tem nada. Nunca mais eu vou viajar com a TAP. Últimas palavras famosas. Voglia di piangere. Veramente voglia di piangere. Depois de muita luta, muita vontade de chorar, muito desespero, muita briga, brigamos também. Eu nem lembrava de ligar a câmera para mostrar para vocês. Consegui um ticket para ir para Madrid. A gente vai para Madrid agora de manhã e depois de tarde para Veneza. Senão eu ia ter que dormir aqui mais uma noite. Me apoiei sempre nessa família. Estou muito bem, estou feliz, tô tranquila agora. Tomara que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Uau! Não After the acredito. aircraft doors are closed, all train devices must be switched off for 14 to... Quando parece que tudo tá indo bem, tudo vai mal. Tudo não. A minha mala acho que ficou em Lisboa. Porque eu tenho um AirTag e acabou de falar que 23 minutos atrás ele está em Lisboa. Deixaram a minha mala em Lisboa, cara. E olha só que legal, aqui em Madrid, como eles são gentis, tem esse... Você pode pegar esse colchãozinho aqui pra ficar deitado no chão. Tem um montão de gente deitada no chão. Eu tô super confortável aqui, tá muito bom. E se tinha isso daqui lá em Lisboa, ia ser muito bom. Bom, gente, então é isso. Eu estou aqui em Madrid, vou ficar mais umas 4 horas. E minha mala ficou em Lisboa, então eu vou chegar em Veneza, vou ter que ficar lá falando com as pessoas, que a minha mala não chegou. É quella che serve? É, uma câmera. Esse menininho lindo tá viajando comigo. Pode ser quando il telefono è in carica usi quella. Bom, agora estamos indo para o Terminal 4, que é muito longe, com esse ônibus. Eu não aguento mais, cara, não aguento mais. Não aguento mais. Queria ter ficado na minha casa, lá no Brasil, comendo papaya de manhã com a granola que eu mesma faço e arroz com feijão. Juro. Tô assim, sem palavras. Uau, é belíssimo. Bello, gigantesco. Sono persa. Oi, amor. Esse aeroporto é muito bonito. Quanta coisa maravilhosa. Esse aeroporto todo moderno, tem até luz. Imagina esse aeroporto sem luz. Que lindo que devia estar. Olha que delícia essa saladinha. Tô com fome, vai ser meu jantar. Nem parece verdade, estamos para embarcar para Veneza. Depois vou chegar em casa depois de 48 horas. Cheguei, Brasil, cheguei finalmente. Nem finalizei esse vídeo ainda, vou finalizar ele agora. Eu cheguei aqui ontem à noite, depois dessa viagem assim horrível. A minha mala ainda está em Portugal, consigo ver com o AirTag que ainda não tiraram de lá. Eu tô aqui com a denúncia, né, com tudo que eu fiz no Lost and Found do aeroporto de Veneza. Esperamos que chegue logo essa mala, ou hoje, ou amanhã. Hoje, não sei. Enfim, ainda bem que aqui eu tenho roupa, tenho bastante coisa. E uma mala pequenininha eu tinha trazido outras coisas, tipo, tinha todas as minhas roupas íntimas, estavam dentro de uma outra malinha pequena.
Eu não gostei de ter feito esse vídeo, mas eu espero que tenha sido útil, sabe, pra dizer que a gente tem que lutar muito. Infelizmente, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Eu só consegui essa passagem de volta pra cá porque às 2 horas da manhã eu tava na fila, eu fiquei na fila até às 6 horas da manhã, até mais, né, lutando para ter essa passagem para Madrid e Veneza, senão eu estaria lá ainda. As pessoas ficavam todas na fila esperando ali, tranquilas, até tranquilas não, mas elas eram educadas. Eu não, eu furei a fila, eu fui lá na frente. Com o fato que eu falo o italiano, o português e inglês, eu ficava, sabe, ajudando as pessoas que precisavam. Eu fazia tradução para pessoas que não entendiam. Tinha muitas pessoas que não falavam inglês, tinham italianos que não falavam português. Eu tive que lutar mesmo, eu tive que brigar. Eu falava, chegou um momento ali que eu queria chamar a polícia, sabe? Que eu falava, cadê o responsável de vocês? Porque tinham só essas pessoas jovens que acho que nem elas não sabiam o que fazer. A gente não teve nenhuma assistência. Ninguém foi ali perguntar se a gente precisava de alguma coisa. A gente tinha que correr atrás da informação. Não tinha ninguém que se manifestava, que dava uma declaração. Foi horrível, mas foi bom para eu aprender. Eu entendi que eu tenho um senso de sobrevivência muito forte e de revolucionária também, porque muitas vezes eu só queria sentar e chorar, mas não, eu fiquei ali lutando, não fiquei esperando ninguém me dar nada, sabe, beijado na minha mão. Então esse é o vídeo, eu vou terminar por aqui. A mala vai chegar quando quiser chegar, mas ela vai chegar, que eu tenho certeza, tenho fé em Deus. Então eu vou terminar esse vídeo aqui e a gente se vê no próximo, que vai ser um vídeo muito mais feliz do que esse. Um beijo e até a próxima. Tchau.